E aí, gente, estamos em mais um episódio de Conexão Daniela. Eu estou muito feliz porque a coisa está caminhando bastante e cada dia eu estou trazendo assim gente mais bacana, gente mais importante, maior relevância. Quero agradecer a todas as pessoas que já estiveram aqui comigo. E assim, ontem, dia 11 de abril, foi o dia da conscientização a respeito da doença de Parkinson. Uma doença que tem evoluído muito e que a sociedade precisa entender mais a respeito, até para buscar bons profissionais, né? E ter mais esperança com relação ao tratamento, porque a ciência vem evoluindo e tudo. E eu fui pensar, gente, quem que eu vou trazer? Mas nada melhor na vida que a gente ter bons relacionamentos, não é verdade? E eu conheço o cara, gente. O cara relacionado a Parkinson e ela. Estamos aqui comigo o Dr. Marcos Alexandre Carvalho Alves. Olha aí, Bom pessoal, esse é o dia, cara. Bom dia, querido. Prazer incrível te ter aqui. prazer é meu, Dani. Gente, o que é muito relevante com relação ao Marcos é o seguinte: ele não tem tempo para nada. Para conseguir que o Marcos tenha vindo aqui, gente, foi uma luta, um privilégio, viu? Porque eu acho que hoje a maior riqueza das pessoas é o tempo. Não é verdade, Marcos? E eu agradeço muito. Eu, né, e todo o meu público que está assistindo a gente aqui agora. E hoje é um dia especial, hoje é meu aniversário. Mentira, Marcos! Ah, não, gente, nós vamos ter que cantar parabéns pro Marcos aqui hoje. Oh, meu Deus, que maravilha! Viu? Nossa! Olha, Eu gente, vim, aí eu vim agora. comemorar com você. Nossa, agora que eu tô fiquei até com vergonha agora. Gente, é o seguinte, o Marcos é um cara, assim, realmente muito estudioso, que eu conheço, né? É um cara muito preparado, muito dedicado, né, à profissão. Ele é médico neurologista. E eu andei pesquisando o currículo dele deste tamanho, né? A minha secretária falou, doutora, como é que faz? Eu falei, não, dou conta de decorar isso aqui não, vamos reduzir. Aí ele fez, né, um resumozinho pequeno, aonde ele contou pra gente que ele é médico neurologista e especialista em ELA e doença de Parkinson. Na verdade, ele é uma sumidade, né, quando a gente fala desse assunto. O Marcos eu descobri também, né, que ele é paulista, né, Marcos? Que fez faculdade em Alagoas e veio parar em Goiás. Conta pra gente por que isso, Marcos. Porque eu não gostava de cidade grande. Eu tinha uma certa fobia por São Paulo, Brasília. E engraçado, hoje eu trabalho em Brasília. E aí eu morava em Maceió e eu achava Goiânia muito parecido com Maceió. Aí eu resolvi, assim, o estilo de vida, é uma cidade pequena, trânsito bom. E aí foi quando eu resolvi vir para cá fazer a Agora você tá querendo mudar, né? residência. Porque o trânsito aqui agora tá um Tá terror. horrível, né? E aí resolvi ficar aqui, terminei a residência, as oportunidades foram aparecendo e eu fiquei. Ah, Não que voltei coisa mais. boa. E Goiás e Goiânia agradece muito, né? Que bom, né, gente, que ele resolveu ficar aqui entre a gente, né? Como eu disse para você, seja muito bem-vindo, tá aqui a minha cola, né? Então, numa data tão significativa, né, onde a gente está se dedicando à luta contra o Parkinson, é muito importante ter uma pessoa como você aqui para que as pessoas entendam o que é a doença. Porque pesquisei também e eu descobri que 1% da população mundial tem Parkinson, né? No Brasil são mais de 200 mil pessoas e você me passou dados bem mais assustadores, né, Bem Marcos? mais. É, Parkinson tem sido considerada como interrogado, né? Será a nova pandemia? Porque os casos estão crescendo muito. Então, em 2040, a estimativa é de aproximadamente 17 milhões e meio de pessoas no mundo inteiro com Parkinson, Meu Deus. sendo desse valor, desse número, 600 a 800 mil pessoas somente no Brasil. E isso tem uma implicância que é no aspecto geral da doença. Não é uma doença, não é só uma doença, é um problema socioeconômico, Sim, se você sem parar para dúvida. pensar, né? Na verdade, são o quê? São famílias que são destruídas, não é um paciente doente. São casamentos destruídos, são famílias destruídas, é uma doença muito incapacitante, são pessoas que estão saindo do trabalho. Eu acho que é assim que o médico tem que ver um paciente com Parkinson, ele tem que abraçar o paciente de uma forma global. Ninguém se preocupa, por exemplo, com a vida sexual de um paciente com Parkinson. Tem que se preocupar. É um paciente jovem, às vezes.
entendeu? E você tem que se preocupar com isso. É uma doença que se desenvolve também na juventude, né? Pode Eu tenho uma ser, paciente com 40 e poucos anos, né, que foi surpreendida pela doença. exatamente. Então Agora é você imagina complicado. um homem nessa idade, casado, ele fica paranoico, Não tenho entendeu? Ele dúvida. fica achando que a mulher está traindo ele. Se você não abraçar esse paciente, é, você não está fazendo nada por ele, na verdade. Você precisa é, acolher esse tipo de paciente. Eles precisam de você. Não é só o remédio que você vai dar. É um tratamento, né, realmente global, né? As pessoas, hoje a saúde em geral, a gente tem que lidar, né? Como você falou, é o psicológico, né? É o apoio ao paciente, são as terapias também que podem envolver e dar suporte à parte medicamentosa e tudo, né? E outros tratamentos também. Define para as pessoas, porque aqui tem muita gente leiga, né? Qual que é o papel do neurologista? O que o neurologista faz? Bom, o mais importante é o diagnóstico, é o reconhecimento da doença. Então, eu venho numa campanha. Não, eu estou perguntando assim, Marcos, vamos lá atrás. Quem é o neurologista? Você Ah, tá. formou, vamos Isso. O explicar para as neurologista pessoas. é o especialista médico que cuida das doenças relacionadas ao sistema nervoso central, que é o cérebro, a medula e os nervos, né? Então, qualquer patologia que vem nesse eixo, né, são vistas pelo neurologista. Então, são doenças neurodegenerativas, como Parkinson, Alzheimer, né? Doenças do desenvolvimento, né? Uma que está em evidência hoje, o autismo. Eu não vejo caso de autismo, mas tem colegas que trabalham só com isso hoje. TDAH, né? Déficit de atenção, enxaqueca, são doenças relacionadas, AVC, né? Então, tudo que está relacionado ao cérebro, à medula e aos nervos são patologias que estão ligadas ao neurologista, à neurologia. Tem um leque muito grande, né? Tumores, né? Doenças paroxísticas como, além da enxaqueca, epilepsia, né? Eu acho que é a especialidade que tem o maior número de doenças. Seria a Imagina. neurologia. E a gente imagina que não, mas o grupo de pessoas que precisa do atendimento neurologista é muito grande, né? Muito grande. Muito grande. Me diz um negócio, por que a escolha, né, da especialização em Parkinson e em esclerose lateral amiotrófica? Em Parkinson, foi porque eu vi há mais de 20 anos atrás esses números. Eu vi que não ia ficar somente em poucos casos. Eu fiz uma previsão de que a doença ia explodir e ela realmente explodiu do jeito que eu previ. Aí eu fui buscar fazer uma especialização com um professor que foi o presidente da Sociedade Mundial de Parkinson. É a maior sumidade em Parkinson no mundo hoje. E aí eu trabalhei com ele 2 anos e meio. E ele já falava a mesma coisa que eu falo. Ele dizia, nos próximos 25 anos, Marcos, lembra como hoje, ele dizia, não teremos especialistas suficientes para tratar A a quantidade de demanda. pacientes. E aí já está acontecendo. Nós já estamos caminhando para 600 mil pessoas com Parkinson no Brasil. Nossa, então a minha informação foi muito atrasada. Exatamente. A gente vai caminhar para isso nos próximos 10 anos. Né? Agora, você imaginou o que são 600 mil pessoas que têm direito previdenciário, eles vão recorrer à Previdência Social e se aposentar porque eles não melhoram com o O governo tratamento. não tem preparo, né, para receber todas essas Não. pessoas, né? Benefícios fiscais, não precisa pagar imposto de renda, pode receber os últimos 5 anos. A União não vai aguentar. A União tem que investir em alguma coisa que Para capacite os prevenir isso aí, médicos, né? exatamente, capacitar médico para isso. É verdade. Dá para o pessoal o diagnóstico da doença de plástico, de plástico não, de Parkinson. Nossa, gente, olha aí que vergonha. Deve ter que fazer aquele negócio. Agora, aquela hora do tan. Entendeu? Na verdade, a definição da doença. Bom, a doença de Parkinson, o diagnóstico foi feito através de um critério do Banco de Cérebro de Londres. Inclusive,
A pessoa que fez esse critério, que é o professor André Ulis, ele vive aqui em Goiânia. Sério? Ele ama Goiás e ele está sempre aqui. Ele tem amigos aqui em Goiânia, empresários que são amigos dele, e ele sempre que pode, vem para o Brasil. Quando ele chega aqui, ele viaja para algumas regiões aqui próximas, porque ele gosta de conhecer as coisas. Mas ele sempre que vem ao Brasil, vem a Goiânia. Olha que legal, Né? gente. Ele é a pessoa que descobriu tudo que a gente sabe de Parkinson nos últimos 100 anos. Garanto que é por causa do piqui. Garanto, deve ser. Né? Ai, coisa E boa. aí, ele define o Parkinson como lentidão, que o termo técnico é bradicinesia, a pessoa fica mais lenta, começa de um lado, depois passa para o outro, mais um dos outros sintomas, que seria ou o tremor, ou a rigidez, que é uma rigidez muscular, né, que a gente chama de rigidez em roda denteada, ou instabilidade postural. Você põe o paciente em pé, traciona ele para trás, né? e ele dá... Esse teste é engraçado, que é chamado teste da retropulsão. E as pessoas, até os médicos, não sabem interpretar direito. O médico acha que é puxar e o paciente cair. Não é assim. O teste é puxar com toda força, avisar para ele que você vai puxar, e ele dá 2 passos para trás. Ele conseguia equilibrar. Ele equilibra, mas ele dá 2 passinhos ou 3 para trás. Aí o teste é positivo. Ele não caiu, mas ele não conseguiu ficar parado quando eu fiz a retropulsão. Então, e o tremor é um tremor em repouso. A mão fica ali tremendo com o polegar, que é chamado de tremor de enrolar cigarro, ou tremor de contar dinheiro, que parece que está contando dinheiro mesmo. Né? Todo mundo acha que o tremor é o sintoma mais importante. Sim, sim. E não é. Popularmente é o que as O pessoas tremor imaginam. só aparece em 1/3 dos pacientes. Olha só. Então, se a pessoa tiver lentidão, um lado mais lento que o outro, como é que a gente pesquisa? Batida de dedo, põe um paciente para andar no corredor, ele caminha, um braço tem o balanço do braço e o outro braço fica congelado. Então, normalmente o diagnóstico é esse. E com questão de aparelhagem, algum exame complementar? Tem algum outro exame? Só para ilustrar uma coisa, tem um vídeo que está aí na internet e ele viralizou. É um vídeo do Putin, o presidente da Rússia, caminhando. E todo mundo está achando que ele está com Parkinson. Ele balança o braço esquerdo quando ele caminha e o braço direito dele está congelado aqui, ó, junto ao corpo. E aí falaram que o Putin estaria com Parkinson. Engano, não era isso. O Putin era um agente da KGB. E, por hábito, ele andava com a mão rente à cintura, próximo à pistola que ele usava. Olha, E ele Deus. nunca perdeu o hábito. Então, aquele braço parado é para ele sacar a arma quando for necessário. Meu Deus. E Olha todo que mundo loucura. interpretou como sendo que ele tivesse com Parkinson. Que é psicológico, né? Exatamente. Ele Meu não tem Deus. Parkinson. É um mecanismo de defesa dele. Ele está pronto para um ataque. Literalmente. Né? Eu achei interessante também, pesquisando, que, na verdade, a doença de Parkinson tem esses sintomas motores, mas ela também tem outros sintomas que são graves, né? E que prejudicam muito o paciente. Fala São sobre isso, por favor. Os motores foram esses que a gente comentou agora, são os principais. E os sintomas não motores. Um dos sintomas não motores mais importantes é a perda do olfato. Então, a perda do olfato ela surge anos antes da doença se manifestar, 5 anos, 10 anos. O outro sintoma, depressão, ansiedade, pânico. E um outro muito importante, são vários, né? E um outro muito importante é o distúrbio comportamental do sono REM. A pessoa tem um sono com sonhos reais. E geralmente é sonho de batalha, de guerra, luta com um leão, com um tigre. E aí eles acordam na luta e quem está do lado às vezes leva um safanão ali, porque... Sobressalto, né? Exatamente. Ele acha que está batalhando mesmo, está numa guerra.
né? Meu Então, Deus. chama de distúrbio comportamental do sono REM e é uma coisa bem comum. E tem um novo sintoma que a gente descobriu aqui em Goiânia. Eu não vou falar agora porque ainda é uma coisa sigilosa, mas a gente descobriu um sintoma precoce do Parkinson ligado à parte sexual, né? Que a gente vai agora descrever e publicar em breve. Olha que A gente já interessante. conseguiu identificar isso em 29 pacientes. Eu vi também que a fadiga, né? O excesso de cansaço que a pessoa Exato. tem Dá uma também, né? fadiga enorme. Às vezes isso é interpretado como desânimo, como depressão, mas não é. É cansaço mesmo. É uma indisposição fora do normal. Dores musculares, né? Dores, isso é importantíssimo. Os pontos de dor, ombro, você pode ter até tendinite, né, nesses casos, então é ombro, coluna lombar, quadril, o quadril dói muito, e nas pernas, eles reclamam demais de dor nas pernas, né? São os locais que mais doem. Disfunção urinária é outra coisa, dá muita infecção urinária, porque a bexiga não esvazia por completo. Disfunção sexual, que é uma coisa muito importante e tem que ser vista, né? E existem também os sintomas relacionados com o tratamento. O mais importante de todos é o transtorno de controle dos impulsos, que é causado pelo pramipexol. O pramipexol é uma droga de primeira linha para o Parkinson. Só que o pramipexol pode gerar alteração dos impulsos. Como é isso? Começa a usar o remédio e aí começa a desencadear esse transtorno e começa a fazer compras excessivas, gastos excessivos, comer excessivamente, compulsão sexual. Então, como bipolar? Exatamente, é um negócio assim, até assustador. Você tem que interromper o tratamento. Gente, olha só. Existe um relato de um americano que gastou a fortuna dele inteirinha com compra e jogo. Gente, meu Deus, né? E muitas vezes porque o diagnóstico não foi correto, o acompanhamento médico não foi correto, né? E ali o médico não conseguiu perceber Que a causa era que a essa. causa era do remédio. Eu estou com um caso agora que é uma compulsão por celular. Não consegue soltar o celular por nada. A noite inteirinha no celular. É uma Jesus. compulsão. Olha só. Então, quer dizer, é um tratamento multidisciplinar, né? Exatamente. É por isso que você tem que gastar tempo na consulta, para identificar isso e poder ter o insight de suspender o remédio, né? Muitas vezes dá um suporte terapêutico também, fazer encaminhamento, né? Exatamente. Mas assim, quando você suspende a medicação, é quase que automático, a pessoa já começa a melhorar, né? Mas é um sintoma grave. E a outra coisa que assusta muito, que todo mundo pergunta, a memória. A memória realmente é influenciada, principalmente quando o paciente é diabético. Pacientes diabéticos, eles têm 40% dos diabéticos têm um risco maior de ter doença de Parkinson. E pacientes Olha, gente, um dado diabéticos, muito importante, vocês viram, né? e Muito importante. 40%, é muita coisa. Muita, muita coisa. E desses 40%, quando eles não controlam a glicemia, ela fica muito alta, eles pioram a parte motora e a memória. E aí eu comecei a observar alguns diabéticos. E vi que tem paciente diabético, agora quem está em casa vai poder observar, diabéticos de longa data que não controlam o açúcar no sangue, pode observar que são lentos. Eles vão andando mais lentos. Isso é a bradicinesia. Olha só. E aí, voltando à pergunta de como é que começou tudo isso, né? Essa foi a história do Parkinson. Eu fui me envolvendo, estudando e acabei Se me apaixonando. apaixonando pela doença. E a ela foi um dia no CRE que eu cheguei e falei assim para uma pessoa lá, que era o Tiaguinho, né? Todo mundo conhece o Tiaguinho. Eu disse, Tiaguinho, quem tá cuidando dos pacientes com ela? Eu disse, não, estão sem médico. Eu disse, não pode não. Abre uma agenda para mim que eu vou cuidar dela. E Que aí, cuidar legal. dela ficou, de fato, cuidar dela, que é a esclerose lateral amiotrófica. E de lá para cá, eu me dedico bastante ao estudo da ela.
Então, assim, eu tô participando de um estudo com um remédio genético, vai chegar, que é o Tofersen. É um remédio que a Biogen está desenvolvendo. Ele já está nos Estados Unidos. Agora vai vir para o Brasil. Teve essa descoberta, né, de um novo tipo genético de ela, né, que nós descobrimos aqui em Goiânia. E o novo remédio que chegou no mercado e foi lançado agora no Brasil em fevereiro, que é o Radicava. É um remédio japonês que foi lançado agora para esclerose lateral amiotrófica. E na ela você tem que usar tudo o que você tiver disponível para você bombardear todos os pontos de ação da doença. E o principal, como a gente conversou antes, é não emagrecer. Pessoas que têm ela não podem jamais emagrecer, porque o cérebro de quem tem ela só gosta de gordura. Se você emagrece, não tem mais colesterol no sangue, por sua vez, o organismo vai ter que encontrar algum canto com gordura. E o lugar que mais tem gordura é a bainha de mielina, que é a capa do neurônio. Neural. Vai lá e suga ela e mata o neurônio. É como se comesse a capa de um fio e deixasse o fio descascado e morto. É complicado, né? A falta de informação, né, muitas vezes faz com que o profissional medique da maneira incorreta, o paciente também tome decisões erradas, aí às vezes chega para um tratamento sério já em condições que não são legais, né? Exato. O diagnóstico precoce é muito importante, porque, principalmente na ELA, tem um dado que eu acredito até que pouca gente saiba, até colegas neurologistas. Quando os primeiros sintomas da ELA começam a se manifestar, já existe um comprometimento de 80% dos neurônios. Nossa, meu Deus. Olha que doença terrível. É, ela é uma doença realmente limitante, né? Ela é muito triste. Muito triste. Mas, assim, voltando ao Parkinson, existem predisposições que podem se. Eu sei que causas exatas não foram descobertas, né? Mas existem predisposições à doença? Como é que funciona isso? Existe a predisposição genética e os fatores ambientais, né? Certo. Então, eu vou enumerar alguns aqui. No caso, hábitos de vida rural. Contato com muito agrotóxico. Eu tive um caso essa semana. Desenvolveu a doença. Ele já tem a predisposição genética, ele tinha contato muito próximo com venenos na fazenda e desenvolveu. O uso de água de poço também. Mas isso aí não é para gerar um terrorismo. Não, eu tomei água de poço. Não, isso aí você tem que ter a predisposição genética e uma água de poço muito rica em magnésio. E aí a pessoa desenvolve o quadro. Um outro estudo mostrou que até os detergentes que a gente usa na cozinha possam ser a causa. Meu Né? Deus. A outra, que é muito importante hoje, é o diabetes. Né? É um outro fator de risco para o desenvolvimento da doença. E um que pouca gente lembra e que pouca gente sabe, o Covid. O Covid, ele entra pelas fibras do nervo olfatório, ele cruza todo o cérebro e vai até o núcleo dorsal do nervo vago, aqui no tronco cerebral, e dispara a doença. Ou seja, Covid é um fator de risco. Observe isso no consultório. Às vezes tem paciente que teve Covid 2 vezes, ou que teve um Covid muito forte. Esses pacientes, assim, têm mais chance de desenvolver. Engraçado que na parte de harmonização orofacial também existiram muitos sintomas com relação a isso, né? De reações ao ácido hialurônico e tudo. E que não era uma coisa, né, comum, porque a gente não sabia nada sobre a doença, né? E de repente a gente foi perceber aonde a doença podia interferir, né? E ela interferiu em várias, né? Por exemplo, eu perdi muito cabelo, né? E por aí vai, né? Muitas coisas que geraram quadros graves também, né? De sequelas com relação ao Covid. Que é uma doença que, infelizmente, eu acho que ainda tem muita coisa a ser descoberta, né? E uma outra causa, essa aqui é muito interessante, são os remédios. Então, eu vou deixar um recado bem importante aqui para quem está em casa.
remédios de labirintite, como flunarizina e sinarizina, que é Estugeron, Vertix, Vertizine D, Flunarin e vários desses, né? Eles causam a doença de Parkinson. Remédios para vômito da família do Plasil e do Plamete são causadores. Ancoron, que é um remédio que todo mundo usa para o coração, é o melhor antiarrítmico que tem no mercado, mas ele pode causar a doença de Parkinson. Alguns remédios da psiquiatria. Então, assim, existem vários medicamentos, né? Quais remédios da psiquiatria? Os da psiquiatria são os mais antigos, tipo Aldol, Ampliquitil, Risperidona ainda causa, É né? mesmo. Ainda causam. E alguns modernos, se for em dose alta, eles também podem causar. Por quê? Porque são drogas antidopaminérgicas. Entendi. Eles bloqueiam a dopamina, que é justamente o neurotransmissor que falta na pessoa que tem Parkinson. Entendi. A evolução da doença, vamos imaginar que o paciente não tratou, ele não teve condição nem acesso ao tratamento. A doença, ela tende a evoluir em quanto tempo? Porque é uma doença crônica, né? Que não tem cura, né? Incurável. Exatamente. Dani, olha, assim, não tenho esse dado, mas na minha experiência, que experiência pessoal não conta, né? O que conta é o que foi publicado no artigo. Mas uma doença não tratada, em 6 meses a 12 meses, o paciente já fica Um com quadro grave. muita limitação motora, muita. É impressionante. E essa questão das pessoas, assim, uma grande parte do público já está saindo daquela faixa etária padrão dos 60 anos e tudo. O que você acha que pode ter levado a isso? Olha, na verdade, isso aí é o envelhecimento. O envelhecimento, A degeneração neural. exatamente, é uma das causas. Então, hoje você vê pacientes com 80 anos e aí, ou 85, aí vai e manifesta um quadro de doença de Entendi. Parkinson. E as pessoas não viviam tantos anos assim no passado, né? Sim, Hoje sim. não. Hoje a longevidade é uma realidade, né? Então, tem um outro detalhe. Nós somos da geração da campanha publicitária da Marlboro e do Hollywood, do cigarro. Teve um estudo que mostrou que o tabagismo, não o tabagismo, o monóxido de carbono produzido pelo cigarro seria neuroprotetor para o Parkinson. E que o fato das pessoas fumarem menos talvez seja um fator de aumento dos números de casos da doença. Ai, gente, é tão complicado, né? Exatamente. E o médico que descobriu isso, que foi o David Mazzi, que é o inglês, ele infartou de tanto fumar. Olha que ironia. Entendeu? Chega até a ser engraçado. Oh, meu Deus. Ele era um gênio. Um gênio. Tanto que descobriu isso. Então, como hoje quase ninguém fuma mais, e não tem mais propaganda na TV estimulando o tabagismo, talvez isso possa ser uma explicação pelo aumento dos casos que nós temos hoje, né? A gente estava conversando antes um pouquinho, antes de falar isso, eu também li a respeito sobre o que o paciente pode fazer fora o consultório, porque hoje o que nós temos de tratamento, doutor? Hoje, antes de falar do tratamento, eu já falo assim, você quer ficar bem? Quer ficar bom? Primeira coisa, tenha fé em Deus, né? Acredite nisso. Segunda coisa, atividade física. Não é qualquer atividade física, é atividade física vigorosa, intensa. Então, eu tenho pacientes que fazem atividade física pesada mesmo. É a única coisa comprovada para melhorar o Parkinson. E os tratamentos baseados com drogas dopaminérgicas, né? A levodopa, que se converte em dopamina no cérebro, e agonistas da dopamina, que captam, né, a dopamina de um lugar e mandam para o lugar que está faltando, né? Entendi. O mais comum é o pramipexol, né? Então, assim, e drogas que evitam a degradação da dopamina no cérebro.
ela fica mais tempo, porque um neurônio não encosta no outro, eles ficam assim. É, Então, tem drogas que evitam que a a dopamina seja sinapse. degradada aqui na Uhum, sinapse, para que esse neurônio aqui tenha tempo para captá-la. entendi, Entendeu? entendi. Na verdade, a parte cirúrgica não se envolve. A parte cirúrgica é quando tudo já falhou. Entendi. Eu, eu atendo basicamente só doença de Parkinson, né? Eu vejo, essa semana eu atendi uma pessoa de Confresa por telemedicina e atendi 2 pessoas da Bahia por telemedicina. Eu vejo pacientes do Brasil inteiro via telemedicina. É, o fator cirúrgico eu quase não uso, eu quase não indico cirurgia. Por quê? Porque pode ser que dê certo e pode ser que não dê. Quando não dá, é um desastre. Então, tem um critério. Quando não tenho mais recurso farmacológico, quando tudo falhou, aí eu aciono o neurocirurgião. E aqui em Goiás, não há necessidade de um paciente sair daqui e ir para nenhum lugar no mundo. Aqui nós temos os melhores neurocirurgiões do país que operam Parkinson. Eu falo isso dos meus colegas de boca cheia, Coisa né? boa, né? Porque nós temos os melhores neurocirurgiões em Parkinson do Brasil, aqui, diria que até do mundo, né? Aqui em Goiânia. O que que você acredita que evoluiu com relação ao Parkinson hoje, né? Assim, como ciência, que pode ser uma esperança a mais para os pacientes, uma ferramenta a mais para os profissionais. Olha, primeiro, as vacinas que estão em estudo, né? Existem vacinas que estão sendo feitas. Eu tive no Canadá o ano passado, eles estão com 2 estudos. Então, são medicamentos biológicos, né? A outra coisa, os exames de imagem, né? São muito importantes. O uso do Trodat ajudou bastante. O uso da ressonância com o estudo do nigrossomo 1, que é uma sequência bem específica, ajudou bastante no diagnóstico do Parkinson. O uso do ultrassom cerebral, né, que é um exame que eu faço, você mede o mesencéfalo e mede a substância negra. Ali você pode saber se é Parkinson ou se é alguma síndrome que parece com Parkinson, mas não é. Tipo o PSP, por exemplo, que é a paralisia supranuclear progressiva. E a outra coisa que ajudou bastante foi o fato dessa relação, da descoberta da relação entre diabetes e, e Parkinson, porque agora os antidiabéticos estão sendo usados para o tratamento da doença de Parkinson. A gente sabe agora que o diabético que não controla a glicemia, ele piora drasticamente. E piora o quê? A parte motora e a memória. Então, isso abriu mais ainda o leque para o tratamento da De doença. opções, né? A gente Exatamente. não está querendo fazer propaganda de medicação nenhuma, mas você falou que uma dessas medicações é o Ozempic, né? É o Ozempic, né? Por que a gente descobriu isso? Porque a exenatida, que é um análogo do hormônio GLP-1 humano, já é autorizada para usar nos pacientes com Parkinson. Agora, eu pensei assim, e a semaglutida, que é o Ozempic, né? Que é muito mais parecida com o hormônio humano. Essa que deve melhorar mesmo. E aí Sim. nós usamos e deu certo. Então nós estamos com a sequência de pacientes já usando e eles melhoram nitidamente a parte motora e a memória. É impressionante. E como você vê que caminha, assim, como você imagina, como é que eu vou dizer, uma visão futura do tratamento com relação a isso? Você é otimista? Sou. Eu acho que isso aí é o foco da indústria farmacêutica. Eles estão loucos para descobrir e lançar o primeiro remédio. E na minha concepção, vai ser uma terapia biológica, né? Vai ser ou um medicamento que combata a alfa-sinucleína, que é a proteína maléfica do cérebro, né? É, ou uma terapia genética para os casos genéticos. E
essa questão da alfa-sinucleína é muito importante porque existe uma teoria, que é a teoria de Braque, que é um médico alemão. Ele descobriu em 2002 e publicou que a doença de Parkinson começaria no intestino. Nossa. É a teoria intestinal da doença de Parkinson, que a alfa-sinucleína que existe no intestino, ela subiria num processo que demora 20 anos até o núcleo dorsal do vago também e desencadearia a doença de Parkinson, né? Então, nós temos alfa-sinucleína no cérebro e temos alfa-sinucleína no intestino. E o Ozempic é uma droga que tira a alfa-sinucleína do intestino e do cérebro. Por isso que ele melhora a doença. Olha que legal, gente. E a gente tem que ver benefícios, né? Porque assim, a gente pensa só no efeito colateral das medicações, né? Exato. Tem muita coisa interessante de interação de medicação que favorece também os tratamentos. E é isso que a indústria agora ficou interessada. A Fundação Michael J. Fox quer que a gente mande um resumo para eles, né, do que é o projeto, porque eles querem financiar o estudo, né? E outros grupos, instituições médicas, né? Não vou mencionar nomes aqui, querem financiar também esse estudo, porque de fato é uma coisa impressionante, né? Você usar um antidiabético e melhorar a doença de Parkinson, realmente, né? É realmente uma novidade pioneira, demais, né? É verdade. Você citou aí a questão do Michael J. Fox e tal, que é um cara que descobriu a doença, mas é um cara que tem um poder aquisitivo muito alto e tudo, né? Mas nós temos uma grande gama da população que não tem acesso a um tratamento digno, né? Ou de qualidade, né? O que o Estado tem para oferecer para as pessoas hoje? Aqui em Goiás, por exemplo, e o que você sabe a respeito disso? Eu não vejo uma política para isso, para pessoas com Parkinson em nenhum lugar aqui no Brasil. Mas eu desenvolvi um projeto, e esse projeto está no Senado, com um senador, de capacitação dos médicos do Programa de Saúde da Família e dos médicos do programa Mais Médicos do Brasil. Eu faria as aulas e daria para eles como fazer o diagnóstico e tratar, e teríamos horários para uma mentoria. Eles vão ter dúvida, vão agendar o horário específico com uma pessoa, e eu vou lá e oriento, olha, ou eu ou outro colega que seria contratado para fazer isso também. Teria que ser uma equipe, porque é muita gente. Sim. Ele ia ver o vídeo do paciente, né? O médico examinando tudo, e a gente vai e dá a orientação. Para mim, é a forma de resolver esse problema. Porque se não resolver, a União vai ter que bancar esse custo inteirinho. É verdade. Que não é fácil. As consequências estão vindo, né? Parabéns por esse projeto. Né? Eu perguntei se eu podia falar aqui hoje, gente, porque era de primeira mão, né? Ele já tinha me contado antes e tudo, mas eu tinha certeza que ia aprovar e tudo. É um projeto muito bonito, que com certeza vai qualificar, né, profissionais do Brasil todo e vai, né, conseguir tratar muitas pessoas que não têm acesso a esse tipo de recurso. Eu parabenizo também o governo por uma iniciativa boa, né? Que a gente sabe que não é toda hora que faz isso, né? E a gente fica alegre, principalmente por saber que você vai estar na frente disso, que aí eu tenho certeza que vai ser um trabalho sério, né? Isso aí foi uma coisa com muito amor que eu fiz pro povo mesmo. Eu sei disso e eu fico muito feliz. Agora me fala um pouquinho sobre a sua outra paixão, que é a ELA. A ELA é uma doença que eu considero como uma doença terrível, né? É uma doença rara, é uma doença pouco conhecida, é uma doença que os médicos têm dificuldade em fazer diagnóstico, e eu tenho percebido isso. Às vezes até faz o diagnóstico, mas não tem coragem de falar para o paciente. Nossa. Porque para você falar, você tem que ter jeito para falar também.
Envolva a pessoa e depois você vai falando devagarinho, até que ela vai compreender. No fundo, ela já sabe o que que tem, mas é o jeito que você vai se manifestar perante ela. Então, é uma doença que requer muito carinho na hora de você falar, né? Olha, você está com essa doença, não precisa se preocupar, que quem tem que se preocupar aqui sou eu. Pronto. E não pode sair daqui chorando também não, porque senão vão dizer lá fora que eu sou grosso. E assim você vai envolvendo quem tem essa doença. É uma doença que cursa com fraqueza muscular, fasciculações, que são uns tremores que dão nos músculos, né? Não é tremor, é a sensação, Espasmo? é a sensação que a carne estivesse tremendo mesmo. Sim. É, existem formas, né? 10% delas são genéticas e 90% são esporádicas. E a pessoa começa a identificar porque geralmente um lado começa a ficar mais fraco, dá uma atrofia da musculatura das mãos, a pessoa começa a tropeçar, arrastar mais os pés, a cair com mais facilidade, e é um quadro que progride muito rápido. Começa 6 meses depois, a pessoa está com muita limitação para andar, para falar, para engolir, né? Porque ela age também diretamente nos músculos, né? Exatamente. Muito cansaço, né? Ela dá muita fadiga. Outra coisa, dá muita cãibra, né? E aí, depois de 8 a 12 meses, a pessoa já começa a manifestar do outro lado, o contralateral. E vai rápido, né? É uma doença que evolui em 2,5 a 3 anos. Né? E o grande mistério, né? O grande segredo é não emagrecer. Emagrecer, você encurta esse tempo. E a sobrevida dessas pessoas? É mais ou menos isso, de 2,5 a 3 anos. Tem pessoas que vivem mais tempo por conta do padrão genético e porque são, assim, recebem uma orientação melhor. Ou seja, hoje você tem que intervir do ponto de vista respiratório, o mais precoce possível. Então, já começa com fisioterapia respiratória. Então, É fez uma área isso. que você vai ter um grupo maior de pessoas te dando suporte, né? Fisioterapeuta, Isso. fonoaudiólogo, né? Então, se esse paciente faz muita terapia com a fono e muita reabilitação com o fisioterapeuta, né? O que acontece? Ele vai evoluir melhor do que aquela pessoa que não faz, né? A outra coisa, não emagrecer é um fator protetor também, né? Mas aí, como a alimentação começa a ficar prejudicada, né? Porque tem dificuldade de poder deglutição e tudo. Aí é onde está. Começou a emagrecer, não consegue fazer o ganho energético via oral, tem que fazer a gastrostomia, colocar a sonda Sonda. direto no estômago. E a outra coisa que é importante é que existe nessa doença vários tipos de mecanismos de ação. São várias áreas que são lesadas, né? Que a doença atua em vários locais. Então, hoje, é regra utilizar toda a medicação disponível no mercado. Então, nós temos hoje 2 fármacos, que é o Riluzol e o Radicava, tem que usar os dois, né? Por quê? Porque você precisa preservar ao máximo o paciente e preservar o movimento dos olhos. Por quê? Porque através do movimento ocular, ele consegue olhar para aquele computador que fala, é a terapia de fala assistida, né? É uma fala artificial. Ele olha, o computador faz a leitura do movimento ocular e ele forma as frases. E o computador fala por ele. Por que isso? Porque você resgata a pessoa de volta para o meio social e é comprovado, a inclusão social aumenta a sobrevida. Isso é comprovado cientificamente. Eu acredito que em todas as doenças, né? Isso é muito Exatamente. importante, né? Acredita-se que o Stephen Hawking viveu 50 anos com a Mas doença eu ia falar isso. por conta do tipo genético dele e porque ele fez descobertas doente. Ele vivia ali trabalhando normalmente. Gente, ele teve 3 filhos. É possível isso? É possível. Não afeta? Sim, afeta, de repente foi numa fase inicial da doença. Ah, entendi. Entendeu?
Entendi. Porque ele é o cara, né? Ele é o cara. É igual o J.M. Fox também, que são pessoas, mas são pessoas que não são regra, né? São exceção, né? Exatamente. Então, mas a gente tem também que oferecer para os pacientes, para as pessoas, essa esperança também, né? Porque isso tudo é muito importante, né? O tipo genético do Stephen Hawking é o NEC1, né? Que a gente conversou, né? É uma campanha que arrecadou 115 milhões de dólares e identificou esse gene, que é o NEC1. E aqui em Goiânia nós encontramos uma mutação do NEC1 que nunca foi descrita mundialmente. E a gente está publicando agora. Então, assim, nós não estamos tão ruins, né? Ah, com certeza, não tenho dúvida disso. Os sintomas, você já me falou também, né? O tratamento funciona de que maneira? Reabilitação é o mais importante, né? Nesse caso já é diferente do Parkinson. O exercício físico em excesso, né, vai piorar a doença. Então tem que ser feito o quê? Uma reabilitação com fisioterapeuta, principalmente do ponto de vista respiratório. E remédios, né? Você utiliza o que está disponível hoje, que é o Riluzol e o Radicava, e tem um terceiro que está para chegar, que é o Tofersen, que é uma terapia gênica chamada terapia antissense. Não é terapia genética, né? É terapia gênica que chama. E o que é a terapia antissense? Todo gene ele forma uma proteína. E para formar essa proteína, ele precisa de um RNA chamado RNA mensageiro, que leva a informação complementar para a formação dessa proteína. A terapia antissense pega o RNA mensageiro Entendi. e tira ele da jogada. Ou seja, não consegue formar aquela proteína. Então, a doença paralisa ali, ela não vai para frente mais. Ele não consegue ganhar o que ele já perdeu, mas a doença não piora mais. Né? É esse o remédio que está bem perto de chegar no Brasil. Só falta a Anvisa autorizar a liberação dele. E me diz o seguinte, assim, claro que eu estou falando como leiga, gente, eu posso estar falando uma grande bobagem, mas eu acredito que algumas pessoas pensem também isso. Não existe um risco do diagnóstico da ELA ser muito parecido com o do Parkinson, se a pessoa no primeiro momento confundir, porque os dois trabalham com degeneração neural, não é? Dani, você foi a primeira pessoa que me questionou isso em toda a minha vida. Gente, mas eu sou demais, né? Assim, ninguém nunca me perguntou por que eu trabalho com Parkinson e ela. Ninguém nunca me questionou isso. São doenças parecidíssimas. Sim, eu estudei a respeito antes de estar aqui, né? Existe uma ligação, existe um tipo genético, inclusive, que o paciente desenvolve ela e Parkinson. Meu Deus, coitado. As duas coisas juntas. Então, são doenças que estão bem próximas. Por isso que os exames são importantes. E aí vai ser feito o diagnóstico diferencial, E o né? diagnóstico diferencial. Tá vendo, gente? Ó, tá vendo que me levantou uma dúvida que vocês poderiam estar tendo também. Agora, a diferença é que eu faço qualquer pergunta, né? Na sala de aula era assim, sabe? Ninguém tinha coragem de fazer aquelas perguntas e eu levantava o dedo. Nunca tive esse problema. Pela sua trajetória profissional e tudo, eu sei que você passou pelo neurológico aqui, né? Teve no Einstein também, no CRER, né? E hoje está em Brasília, no DASA? DASA, então, que é uma referência também de hospitais e tudo, que, segundo você, é medicina de ponta e tudo, e que você está muito feliz de estar lá, e eu muito feliz por você também, né? Goiás perde um pouco, porque você não está aqui tão presente, né? Mas pela sua evolução profissional e tudo, eu fico muito feliz. Eu sei que você vai contribuir muito mais, né? Mas, assim, o que nós temos hoje em Goiás para suprir a demanda? Vamos supor que a pessoa descobriu o diagnóstico, ela não tem acesso, às vezes, ao primeiro tratamento, ela não sabe onde ir. Qual o hospital, né, que a pessoa deve procurar esse tipo de tratamento? O que o governo oferece? Eu acho que o HGG está bem estruturado para isso, né? Eu sou até suspeito para falar isso porque tenho grandes amigos lá, né?
e sei do nível dos meus amigos, né? Assim, um diagnóstico desse não passa batido lá nunca, né? O HC é a mesma coisa, o nível é muito alto nesses dois hospitais, o nível de formação dos neurologistas, né? O paciente deve procurar um neurologista. Então, o paciente sendo atendido pelo HGG, pelo Hospital das Clínicas, no Hugo tem um serviço de neurologia muito forte, no UGOL também, né? Eu já acho que o paciente está bem assistido. No Ali, CRER, que você trabalhou lá também. o CRER também, né? Mas, assim, um lugar que eu diria assim, referência seria HGG e Hospital das Clínicas. Ah, eu fico muito satisfeita. Tá vendo, pessoal? É importante para vocês terem, né, uma informação de onde buscar um bom tratamento e tudo, né? Porque, infelizmente, nem todo mundo vai caber na agenda do doutor. Doutor, que mensagem que você gostaria de deixar para os seus colegas aqui em Goiânia, que todo dia levantam uma batalha, né, com relação a essa doença? As pessoas que hoje, infelizmente, estão com diagnóstico, né, precoce, recente da doença, e que lutam todo dia, carregando, né, o estigma, as limitações, né, mas que não podem perder a esperança. É isso aí, a palavra é esperança. Dê esperança ao seu paciente, cuide dele com carinho, acolha aquela pessoa. Você não está tratando de uma pessoa, você está tratando de uma família inteira. Então, eu diria que é o acolhimento do paciente e da família. Isso é muito importante, mais que qualquer coisa. Ah, isso é verdade. Muito obrigada pela presença, muito obrigada. Eu fico muito feliz, porque eu acredito assim, gente, a intenção do podcast, como eu falei no início, falar sobre vários temas, não só sobre odontologia, mas falar sobre saúde em geral, né? Porque tem muita gente que não tem a informação correta e a minha meta é trazer pessoas aqui realmente qualificadas para que elas possam realmente acrescentar no dia a dia de cada um, né? Se vocês quiserem, façam perguntas lá no YouTube para que a gente possa ajudar vocês a esclarecer. Sigam a gente no Instagram também, para que a gente possa. Nós vamos fazer cortes, vamos postar lá também. E se vocês gostaram muito sobre o assunto, fala que eu chamo o doutor aqui novamente, né? Fico na fila da agenda dele de novo. Que isso! E aí ele volta aqui novamente, porque realmente ele tem muito conhecimento para passar para a gente. E até para contar, né? Como está indo esse projeto todo, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Eu estou muito feliz, porque eu vejo assim que a gente tem trazido pessoas aqui de muita relevância e que tem tratado o Conexão Daniela com muito carinho, né? É um projeto que eu carrego, assim, a esperança de tê-lo, assim, por muitos anos. E a gente vai falar também sobre os assuntos, sobre empreendedorismo, sobre gestão em saúde, sobre beleza em si, porque eu trabalho com beleza, né? Mas existe beleza em tudo, né, gente? Então, aí, eu quero trazer também profissionais desse segmento. E se vocês tiverem alguém que você gostaria de saber sobre essa pessoa, eu corro atrás, gente. É só me falar. Beijo. Muito obrigada, querido. Obrigado a todos. Obrigado pelo convite.